Pixinguinha estreou aqui no Cabaré Assírio, no subsolo do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele tinha apenas 24 anos e já era um músico profissional completo. Ele tinha começado tocando flauta aos 13 anos, ainda de calça curta, e tinha sido reconhecido pelos outros músicos e pelos jornais da época como um exímio flautista. Foi um compositor magnífico ainda muito cedo. Rosa e Carinhoso, por exemplo, são de 1917. Como ele conhecia a teoria, foi diretor musical de vários grupos, inclusive dos 8 Batutas, que se apresentavam aqui em 1922. A obra e a pessoa de Pixinguinha iluminaram a música brasileira no século XX. O crítico e historiador Ari Vasconcelos disse o seguinte: se você tem 15 volumes para falar de toda a música popular brasileira, fique certo de que é pouco. Mas se dispõe de apenas o espaço de uma palavra, nem tudo está perdido. Escreva depressa, Pixinguinha. Hoje, no Caminhos da Reportagem, os 120 anos do mestre do Chorim. Uma certeza que se tem é que a formação musical dele se dá na Pensão Viana, né, que fica no bairro do Catumbi, que era um local, enfim, uma pensão administrada pelos pais dele, né? E essa pensão reunia muitos músicos importantes dessa época, muitos músicos de choro. O próprio pai do Pixinguinha, que era funcionário dos Correios e Telégrafos, Alfredo da Rocha Viana pai, era também músico, flautista. O pai passou a fazer saraus e botava o menininho para dormir. Mas ele era muito... Ele ficava encantado. E de onde estava, ele não conseguia dormir. Ele ouvia toda a música. E no dia seguinte, ele, com uma flautinha de bambu que ele tinha, ele reproduzia aquilo. A família percebeu que tinha um ouvido de ouro e o pai mandou buscar, importou uma flauta que ele passou a aprender depois direito. Com 13 para 14 anos tem esse momento dessas iniciações profissionais, né? Ele vai gravar, ele vai para o teatro, ele vai tocar na noite, ele está no carnaval, né? E aí daqui para frente, quer dizer, acho que em 1914, ele tem a primeira música editada pela Casa Carlos Vers, o tango Dominante. Acho que o nome dele aparece assinando uma música, né? O Pixinguinha, ele se destaca como flautista ainda antes de fazer 15 anos de idade, sobretudo por um jeito muito original de tocar. O Pixinguinha pegou um caminho desde cedo totalmente diferente. Ele tocava sem vibrato, com uma pancada assim, de ritmo, com uma coisa que colocou realmente essa questão do improviso e do ritmo um passo à frente. E olha que ele tinha 13, 14 anos de idade. Em 1919, o Rio de Janeiro respirava futebol. Aqui aconteceria o Campeonato Sul-Americano de Seleções e a cidade acabava de ganhar um novo estádio para a competição. No dia 29 de maio, o Brasil derrotou a Argentina nas Laranjeiras. O gol foi marcado por Arthur Friedenreich. A vitória foi tão marcante que Pixinguinha compôs o choro 1-0 para homenagear os campeões.
Nessa época, as salas de espera dos cinemas eram redutos dos músicos cariocas. Não foi diferente com os Oito Batutas, grupo formado por Donga, China e Pixinguinha, entre outros. O flautista tinha admiradores como Ernesto Nazaré e Rui Barbosa. O conjunto Oito Batutas se forma em 1919, por aí, como conjunto de um cinema, o Cine Palais, em 1919. Tem um contato fundamental nessa história dos Oito Batutas, que é o Arnaldo Guinle, né? Grande empresário e que vai ser uma espécie de mecenas, né? Uma espécie de benfeitor, que nesse início deles no Cine Palais, e isso precisa ser dito também, eles fazem sucesso, enfim, acontecem ali e gera-se uma repercussão, né? E aí a imprensa já... Tem uma parte da imprensa, né, que tem um jornalista especificamente, que se não me engano se chama Júlio Reis, que se diz chocado, né, com o sucesso daqueles negros e tal, chocado no mau sentido, né. Esse episódio do racismo vai se repetir quando eles vão para Paris, em 1922, parte da imprensa brasileira também escandalizada com enfim, o sucesso, a boa repercussão daqueles pardavascos, né? Pardavascos, negros, pardavascos, pardos, né? Que estão lá em Paris e fazendo sucesso, imagine, representando a música brasileira com esse tipo de música rudimentar, né? Quando eu fui lá, em Paris, aqui era batuta, lá era de batuta. É uma questão de acentuação. E eles foram passar poucos dias, acabaram ficando meses em Paris. E tem muita história engraçado, porque, claro que eles não tinham a roupa adequada, eles foram com ternos comuns. E pegaram um inverno parisiense terrível, né? E tem a história do rum. O Pixinguinha começou a tomar rum lá. Era a bebida que mais parecia com para esquentar aquele frio, mesmo tocando a noite toda e tal, no cabaré, eles pediam ao garçom uma dose. Sempre não falava francês, pedia uma dose. E o garçom ia trazendo para quando eles recebessem no fim do mês, ia anotando para pagar. E quando chegou no final do mês, que veio a conta, vieram 120 litros ou garrafas, eu não sei se era litros, de rum, numa média de 4 garrafas por noite. E devia ser realmente uma onda muito bacana, né? Ir a Paris em 1922. E depois a Argentina, no mesmo ano, no final do ano, fazem não só apresentações muito bem recebidas na Argentina, como gravam na Victor da Argentina o registro que a gente tem dos Oito Batutas.
sociedade carioca, de modo geral, sempre foi muito preconceituosa. Um grupo de músicos negros fazer sucesso naquele tempo era uma proeza. Ele nasceu em 1897, não tinha 10 anos do fim da abolição, né? Então, o negro estava se situando. Agora, desde o começo, havia 2 tipos de negros. Aqueles negros que tinham, através de contato político, de servir um político alto, ou da profissão, alcançar o respeito e a integração social, que isso era uma minoria. Todos os baianos da Praça 11, a turma da Tia Seata, era todinha assim. O Pixinguinha não era desse grupo, ele nasceu no Rio, mas havia uma aproximação. O pai dele era funcionário da repartição dos Correios, repartição geral dos Correios, que hoje é o Correio e Telégrafo, né? Então, tinha muita relação com aquelas pessoas, e Pixinguinha, Donga e João da Baiana sempre foram os 3 reis magos da música popular brasileira, como disse Hermínio Belo de Carvalho. Se juntaram desde jovens, e aí isso só fez bem à música. O tipo de choro que Pixinguinha fazia, mesclando as mais diversas influências, dava destaque ao ritmo. O virtuosismo dos músicos e a capacidade de improvisar dentro dos arranjos agradava ao público. Um movimento bem parecido com o do jazz norte-americano que despontava na mesma época. Assim como o choro é irmão do jazz, o Pixinguinha é irmão do Armstrong,
dessas figuras importantes, porque a maneira improvisada e a liberdade que ele tinha em relação à música é o espírito do jazz, né? Então ele se reconheceu. Você vê aquela foto dele no ombro do Louis Armstrong, tem uma foto famosa, né, que ele está com a cabecinha dele deitada assim no ombro do Armstrong. Aquilo ali mostra realmente que esse afeto e essa ligação que o choro, a música brasileira também, mas especificamente o choro, tem com o jazz, né? O Pixinguinha, assim, se eu fosse defini-lo em uma palavra, eu diria que ele era uma esponja, sabe? Aquela pessoa, os sons entravam e o Pixinguinha tem influência da música erudita, tem influência do jazz, tem influência do terreiro, tem influência das bandas, tem influência do choro, tem influência de tudo junto. E ele mistura isso dentro dele e sai Pixinguinha, né? Ele miscigenou esses gêneros todos e miscigenou com a negritude que tinha no lundu. Quer dizer, o choro, o que é? O choro é a soma desses gêneros importados, misturado com a malícia e o talento da mestiçagem brasileira, e tudo isso estruturado pelo grande arquiteto Alfredo da Rocha Viana, filho, o Pixinguinha. Em 1940, o famoso maestro Leopoldo Stokowski veio dos Estados Unidos no navio Uruguai, numa turnê musical pela América do Sul, com uma orquestra só de jovens americanos e com repertório muito erudito, muito sofisticado. Ele tinha escrito uma carta a Villa-Lobos pedindo que o nosso compositor organizasse uma apresentação do que havia de melhor na música brasileira popular, com a ideia de organizar um congresso interamericano de folclore.
Na verdade, Stokowski veio patrocinado pelo Departamento de Estado norte-americano e com o intuito claramente político de conseguir aliados para o momento em que os Estados Unidos entrassem em guerra contra Hitler. Donga, a pedido de Villa-Lobos, conseguiu reunir mais de 100 participantes que mostraram sambas, maracatus, emboladas e até cantos indígenas. Foram 2 noites inteiras de gravações de 40 números musicais. Disso saíram 2 discos que nunca foram lançados comercialmente. O grande sucesso mesmo dessas noitadas foi Pixinguinha tocando Urubu Malandro na flauta. Foi registrado o comentário de um dos americanos: jamais vi flautista como esse. Infelizmente, essa gravação se perdeu. Eles estão ali, eles não estão pensando aquilo como uma gravação, como se fosse uma gravação de disco. Estão ali, é meio uma festa, está todo mundo se divertindo, é bom pra caramba. Em 1929, Pixinguinha era contratado como arranjador da gravadora Vitor. Para muitos, este momento foi um divisor de águas na música brasileira. Pixinguinha conseguia abrasileirar as orquestrações, além de criar belíssimas introduções para músicas não só dele, mas de muitos outros compositores. A atuação dele como arranjador de gravadora, começa, se não me engano, em 1929, quando ele é contratado pela RCA Victor para fazer arranjo. Era um trabalho que eu imagino que ele já viesse fazendo. E aí, enfim, ele começa essa atuação assim, mais sistemática. Isso começa a chegar no disco. Vários sucessos de carnaval, vários sucessos juninos que vão sair ao longo da década de 30, por exemplo, saem com arranjo dele, como, por exemplo, Taí, que originalmente era para ser uma coisa mais, uma canção e tal, uma marcha mais lenta e tal, e depois vira aquilo que seria gravado pela Carmen Miranda. Taí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. O Teu Cabelo Não Nega, Alalaô, que é outro arranjo espetacular. Isso tudo são músicas dessa produção da década de 30, da década de 40, que fizeram muito sucesso e que o Pixinguinha está muito presente ali, O período que ele profissionalmente tem de mais prosperidade é o período que ele começa a escrever arranjo, Porque ele inclusive tinha um carro à disposição, a Vitor, ia buscar ele, ia levar no final do dia. Ele tem um status naquele momento de maestro, o maestro pioneiro da música brasileira. Pixinguinha vai se dividir entre a indústria fonográfica, as casas noturnas e as emissoras de rádio.
ele virou o maior arranjador do rádio. E quando ele foi contratado, ele trabalhou em todas as rádios da época, e para isso ele fazia os arranjos para todas as músicas. E muitas vezes ele criava uma outra música na introdução, né? Ficava, as pessoas, quando ouviam a introdução, já sabiam o que era. Ele compunha outra música. Então, isso fez com que ele fizesse foxes, que ele fizesse marchinhas, que ele fizesse tudo, maracatus, frevos, todos os gêneros que eram levados para que ele fizesse o arranjo, ele acabava entrando na parceria, sem reivindicar. O André do Sapato Novo, ninguém faz composição homenageando a si próprio, botando seu próprio nome, né? É sempre o outro que bota André, não sei o quê. Teria que ser uma outra pessoa que faria isso, né? E quando um amigo interessado nesse assunto descobriu que o André Vitor Corrêa morreu cerca de 2 meses depois da gravação do André do Sapato Novo. Então, tudo leva a crer, né, que o Pixinguinha fez a música para o amigo e que um amigo ali, doente, uma necessidade, ele fez a edição da música em nome do André Vitor Corrêa, para arrumar um dinheiro ali para ajudar ele. Quer dizer, um cara que não tinha essa questão, porque se aquela terceira parte do André do Sapato Novo não é do Pixinguinha, aquilo está assinado, tem a impressão digital do Pixinguinha. O Pixinguinha ele é um mestre das cores, né? Eu costumo dizer que o arranjo do Pixinguinha, ele é visual, ele poderia ser trilha de desenho animado, sabe? Você enxerga coisas, né? Você sorri, quase como se estivesse vendo uma cena engraçada, uma cena gostosa, divertida, né? Muitas músicas pareciam quadros pintados. Se você ouvir o 1-0, é uma partida de futebol, né? Se você ouvir o Marreco Quer Água, ele bota os trompetes com surdina, faz puá, 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 né? E aquela coisa você enxerga, né? Aqueles marrecos conversando com os outros instrumentos. Tem isso também demais. Muita conversa, os naipes conversam. Ele tem uma criatividade melódica e harmônica, uma liberdade, é mais do que criatividade. Eu acho que a Pixinguinha tinha uma tal facilidade de voar, né? Você sente quase como se tivesse pulado de asa delta, assim, sabe? E você sente a harmonia e a melodia planando, né? E isso é uma capacidade que ele tem de fazer a música voar. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com o ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor. E na vida é preferida pelo beija-flor.
que em todo coração sepultas o amor. O riso afeiador em sândalos valentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És láctea estrela, és mãe da realeza, és tudo, enfim, que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Perdão, se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te, ó flor. Meu peito não resiste, ó meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar e esperar em conduzir-te um dia aos pés do altar, jurar aos pés do onipotente em prece comovente de dor e receber a unção de tua gratidão depois de remir meus desejos em nuvens de beijos e de envolver-te até meu padecer de todo fenecer. Jacó ficava injuriado que o Pixinguinha tocava com qualquer um. O Pixinguinha era o cara que estivesse numa roda, em que os músicos tocassem, não fossem exatamente assim, músicos primorosos e tal, ele dava um jeito de tocar junto com os caras, entendeu? Ele queria estar na roda, então o que para o Jacó é inadmissível. Inadmissível. O Jacó era aquela coisa da sistemática, dos ensaios. Né? Tem que ensaiar, tem que fazer o certo, tem que repetir tantas vezes o que for o correto. Assim, essa coisa da disciplina que o Jacó impunha no conjunto dele. Né? E isso não é exatamente o caminho do Pixinguinha. Ele mais se divertia do que trabalhava, sabe como? A relação dele com a música era mais de diversão, de prazer, de emoção, do que de fazer vou fazer uma coisa maravilhosa agora, vou construir uma coisa imensa, porque ele construiu uma coisa imensa, né? Então, eu me identifico muito, né, com as músicas dele. Na verdade, a música do Pixinguinha é uma música social, é uma música que convida a gente para estar junto com as pessoas, é uma música que dá vontade de tocar com alguém, de cantar com alguém, de batucar, sabe, de assoviar. Então, isso está ligado diretamente à emoção. Então, acho que, com certeza, o Pixinguinha foi um músico extraordinário, não só pelo que ele construiu concretamente, mas pela emoção que ele passava com a música dele. Eu tenho tanta paixão pelo Pixinguinha que, quando meu filho estava para nascer, eu insisti, eu ia colocar o nome do meu filho de Pixinguinha, mas a minha mulher e minha sogra não deixaram, e minha mãe falou, pô, vai sofrer bullying na escola se for Pixinguinha e tal. Eu falei, que isso, gente? Mas acabei cedendo, né? Mas eu gosto tanto do Pixinguinha que quase todo dia estou tocando alguma música dele, estou sempre ligado à música dele. Aos 60 anos, Pixinguinha ainda precisava trabalhar para se manter.
Ele vivia de um pequeno salário de funcionário da Rádio Roquete Pinto, dos direitos das músicas, dos shows da velha guarda e de eventuais apresentações na televisão. Certa noite ele estava voltando para casa aqui em Ramos, eram 2 horas da manhã, quando surgiram 3 assaltantes e disseram: passa tudo, passa tudo, passa tudo. Ele passou tudo, o dinheiro do cachê, o relógio e até o saxofone. Mas um deles o reconheceu. Ah, seu Pixinguinha, desculpe, devolve tudo, gente. Tem 2 versões para o final dessa história. Uma de que foram todos para o bar e continuaram bebendo a noite inteira, e uma outra que diz que Pixinguinha levou os 3 assaltantes para casa, acordou a mulher e serviu-lhes uma deliciosa carne assada que só Dona Beti sabia fazer. Antes de chegar a esse status de maestro, antes de chegar a esse domínio da instrumentação, ele usa o teatro de revista como o seu laboratório de instrumentação. E ele vai fazer isso, ele era danado mesmo, porque ele chega na Companhia Negra de Revistas, vira o diretor musical e se casa logo com a estrela da companhia, né? A Jandira Aimoré, que era o nome artístico da Beti, com quem ele vai ficar casado a vida inteira, uma paixão enorme. Foi paixão fulminante quando ele conheceu essa mulher. O nome dela era Albertina. Mas o nome Jandira Aimoré, ela era cantora, tinha uma voz belíssima, mas parou tudo e veio com ele para o Rio e casaram, né, e viveram felizes para sempre. Mas tem uma coisa que todo mundo omite e que eu acho fantástica para caracterizar esse homem. Ele, quando veio para cá com a Albertina, ele já tinha terminado há algum tempo uma relação que ele teve com uma outra mulher. Essa mulher morava em Ramos. Com o dinheiro que ele ganhou no trabalho, ele chegou e comprou uma casa. Comprou uma casa para essa mulher e foi morar com a esposa numa casa alugada. É uma prova de caráter fantástico. Anos depois que ele comprou a casa dele com a Beti. Beti adoeceu gravemente e teve que ser internada. Pixinguinha ia visitá-la diariamente, até que ele mesmo teve um infarto. Os 2 ficaram no mesmo hospital. Mas, para que a esposa não soubesse nem se preocupasse, o compositor todos os dias saía da cama, vestia um terno, colocava o chapéu e levava flores para a mulher, como se nada de errado houvesse com ele. Em junho de 1972, Beti morreu. Pixinguinha morreu 8 meses depois.
Quando ele teve o primeiro infarto, ele ficou 30 dias no hospital. Ele não teve, não deixaram levar instrumento, ele ficou sem nada. Nesses 30 dias, ele compôs 20 músicas, infartado. E aí o médico resolveu que ele ia fazer o teste de esforço tocando. Ele fazia os testes de esforço no saxofone. De janeiro de 1947 a março de 1952, a Rádio Tupi foi responsável por um dos mais belos encontros da música brasileira. O programa O Pessoal da Velha Guarda unia o talento do redator e apresentador Almirante com arranjos musicais inéditos criados por Pixinguinha e interpretados por ele no sax, com Benedito Lacerda na flauta e um regional. O Almirante, percebendo, né, que havia uma série de valores, de composições sendo esquecidas, de coisas que tinham ficado um pouco para trás, né, em troca de um novo modelo de harmonização, de uma nova forma de orquestração, influenciada pela música norte-americana, principalmente, o Almirante faz, né, ou produz na Rádio Tupi os programas O Pessoal da Velha Guarda. O programa era gravado, ele tinha um patrocinador. Ele era gravado apenas para que o patrocinador pudesse ouvir que o produto dele foi anunciado as 3 vezes, enfim, que o contrato rezava. Depois esses discos eram quebrados. E houve um contra-regra na Rádio Tupi, que era apaixonado, isso me contou o Humberto Franceschi, a história que o Almirante contou para ele. Era apaixonado pelo programa, pelo Pixinguinha, e guardou 20 desses discos, ou mais, enfim, chegaram a nós os tais 20. E quando o programa acabou na Rádio Tupi, ele entregou para o Almirante, falou, seu Almirante, então aqui eu guardei, não tive coragem de quebrar esses discos, e o Almirante levou isso para casa. O Jacó gravou, pediu emprestado para gravar, o Humberto Franceschi pediu emprestado para gravar, e o Manzo da Collectors também. E o Manzo foi o cara que colocou isso disponível. Então, nós conseguimos... Esses programas são uma cachaça, assim. Eu sei quase de cor. São programas de meia hora de duração cada um, mas, assim, pura música, né? Pixinguinha e Benedito quebrando tudo. E esses arranjos do Pixinguinha para uma orquestra de craques. É um negócio impressionante. Um lindo e raro registro cinematográfico da Turma da Velha Guarda foi feito pelo fotógrafo Tomás Farcas durante os festejos do 4º centenário de fundação da cidade de São Paulo em 1954. Pixinguinha também sempre foi muito ligado a músicos de gerações mais jovens. Compôs com Vinícius de Moraes, era muito chegado a Tom Jobim e acabou se tornando amigo e parceiro de Hermínio Belo de Carvalho. Os dois inscreveram uma música no Festival Internacional da Canção de 1967. O convite para a parceria aconteceu na Whiskeria Gouveia, no centro da cidade, um tipo de escritório informal de Pixinguinha. Você pode imaginar o meu susto, a minha alegria, a minha enorme emoção, porque eu tinha a noção perfeita de quem era Pixinguinha, do gênio que ele era, do que ele representava para a nossa cultura. E participamos do festival juntos, como parceiros. Ficamos em 6º lugar, era a música chamada Fala Baixinho. Hermínio foi o último amigo a visitar Pixinguinha, no mesmo dia da morte do compositor. Eu estava em casa e na companhia do meu querido fotógrafo Walter Firmo e com o parceiro Eduardo Marques, que há muito tempo eu não vejo. E de repente, aquela coisa na minha cabeça, Walter, eu estou com saudade de Pixinguinha, vamos lá visitá-lo. E fomos lá para a casa dele, ele morava na casa dos músicos, já não morava mais em Olaria.
E chegando lá, ficamos conversando, batendo papo, falando da vida, etc. E, de repente, ele, sem mais porquê, ele vai lá dentro do quarto e pega e vem uma caixa da flauta, que ele não tocava há muitos anos. Nunca ninguém mais viu o Pichinguinha pegar da flauta. Enfim, saímos de lá. Na hora que eu estou saindo, olha para o Pichinguinha, está chorando lágrimas mesmo. Ô, velho, o que foi? Ele não falou nada. Nos abraçamos muito forte. Pichinguinha seguiu para um batizado na Igreja Nossa Senhora da Paz, bem perto de onde estava Hermínio, que participava de um desfile da Banda de Ipanema. Lá pelas tantas, ele recebe a notícia. Pichinguinha, que estivera com ele poucas horas antes, tinha acabado de morrer do coração. Enfim, foi um dia de muita tristeza, né? E tendo a certeza que realmente ele queria me ver, foi uma despedida. E eu acho isso uma coisa divina. Depois da morte de Pichinguinha, a Banda de Ipanema, antes de sair daqui da Praça General Osório em Ipanema, ela toca Carinhoso. Alfredo da Rocha Viana completaria 120 anos agora em 2017. Mas é praticamente impossível uma pessoa ficar viva até essa idade. Já Carinhoso completa 100 anos, continua em forma, eternamente jovem. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e o muito, muito que te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz. Bem